Olá, eu sou a Raquel Pessoa e sejam bem-vindos a mais uma Conexão JS. Aqui, mais uma vez, meu parceiro, o Dr. Walter Feitosa, e hoje nós temos o prazer de receber a Ana Débora Alcântara, gestomoterapeuta e enfermeira do Instituto Dr. José Frota. Seja bem-vinda, Ana Débora. Obrigada. E eu queria fazer um parênteses, né? Que o Conexão JS é um podcast produzido pelos servidores do Instituto Dr. José Frota e que tenta aproximar a população à nossa instituição, dando dicas de saúde, trazendo os nossos especialistas para conversar com todos vocês. Além disso, é uma parceria com o Instituto Proimo Saúde e o IPH Educa. Então, vamos lá, vamos começar aqui a nossa conversa, né, Ana Débora? A Ana Débora, que, como eu já apresentei, também é professora universitária, né? Então, eu gosto muito dessa parte da educação, então a gente vai aproveitar bem os conhecimentos dela. Assim. Ana Débora, assim, até lhe apresentei como estomoterapeuta, né? Eu sei que existe a estomoterapia. O que é, o que se trata, de que ela cuida? Diz aí pra gente. Então, assim, a estomoterapia hoje, né, assim, ela é voltada à parte de feridas, estomias e incontinência. Né? Assim, no JF a gente já tem uma atuação com um serviço definido com o nome de Citrato há 12 anos. Então, a gente tem trabalhado muito assim, as feridas amplas, né? Feridas na perna, aquelas feridas assim, bem abertas que a gente chama de fasciotomia, as feridas operatórias, né? Pós-cirurgia, que a gente tem muita ferida abdominal causada por balas, por facadas, e as próprias escaras, que são as lesões por pressão. Além disso, a gente também atua com as estomias, que são aquelas boquinhas, digamos assim, aquelas aberturas que são feitas na parede abdominal, né, na barriga do paciente, para que ali possa desviar as fezes como uma forma de cicatrizar o intestino, né, quando ele tem algum acometimento, quando tem alguma lesão nesse intestino. Então, hoje, a estomoterapia do JF é assim, muito forte, voltada a esses dois tipos de atendimento, e também podemos atender as incontinências, que é um projeto que a doutora Silvânia está encabeçando para que a gente possa estar atuando futuramente. Então, tudo de ferida a gente pode tirar dúvida contigo, né? Só fazendo um parênteses, muita gente me pergunta, né? A estomoterapia hoje é uma área de atuação da enfermagem. Isso. Ou, basicamente, do enfermeiro, não é isso? Hoje é uma especialidade somente do enfermeiro. Quando começou, né, antigamente, poderia ser de ampla, de multiprofissionais, mas hoje é uma especialidade só do enfermeiro. Né? E aqui a gente teve o segundo curso, né, de estomoterapia no Brasil, foi aqui no Ceará. Que, inclusive, a primeira turma, né, participou a doutora Silvânia e a doutora Márcia. Que são estomoterapeutas lá do hospital, né? Que são nossos coordenadores, né, do serviço. E aí, assim, só para a gente estar aqui falando da população, né, leiga, né? Sim. E aí você falou em relação a estômago, né? E aí a gente falou do intestino. Mas a gente tem, como o JF tem cirurgias, né, casos muito complexos, nem sempre é só do intestino, né? Tem outras aberturas que a gente coloca, né, para facilitar a recuperação do paciente. Então, cistostomia. Tudo que for ortomias, né, vocês também ligam, não é isso? Sim. E aí, como é que funciona a questão do treinamento? Depois a gente vai falar sobre algumas, mas, assim, para a pessoa chegar a ser um estomoterapeuta, né, e, obviamente, no JF, como é o caminho que ela tem que seguir e como é que no JF funciona a questão do serviço, né, em si. Pronto. Para ser estomoterapeuta, a gente faz a especialidade. Essa especialização você só pode iniciar o processo seletivo com pelo menos 2 anos de atuação na enfermagem. É uma especialidade que a gente faz um mini projeto, tem uma entrevista, normalmente a minha, no caso, né, assim, já sou da velha guarda, digamos assim, né, eu terminei estomoterapia em 2009, então já tem um tempo.
Então, assim, na época eu fui a presidente do Conselho de Estomaterapia Nacional. A gente passa por essa entrevista e eu costumo dizer que foi mais difícil do que o meu mestrado, né? Assim, porque é bem rigoroso, porque é uma especialidade que você tem autonomia perante o paciente, bem complexa. Hoje no IJF, assim, a gente é muito reconhecido, por exemplo, uma alta, ela é muito condicionada à avaliação da citrata, ou seja, à avaliação do estomaterapeuta. Então, muitas vezes o médico ele aguarda o estomaterapeuta e dá alta. Na pediatria, por exemplo, a gente cansa de descer, tá esperando só vocês. Né? Então, assim, a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande de como encaminhar esse doente para casa, encaminhar com segurança. Nem sempre a lesão, né, a ferida vai totalmente fechada, porque a gente também tem um ambulatório, e dentro desse ambulatório, a gente consegue dar esse segmento. Porém, tem que ser uma ferida mais estável, porque o doente ele vai manusear, vai fazer as trocas no domicílio. Então, vocês fazem a visita tanto no loco, na enfermaria, no hospital internado, né? E também faz o segmento no ambulatório. No ambulatório, sim. E como aí eu ia perguntar assim, né? Porque muitos dos nossos pacientes, eles saem com alguma, digamos assim, ferida, ou decorrente de uma cirurgia, ou porque ele já entrou por conta daquela ferida, né? E assim, quais são o que a gente vê na prática, né? O que é até para a população saber? O que a gente não deve fazer em relação a uma ferida? Às vezes está em casa, a população, eu me cortei, por exemplo, com uma faca em casa, o que seja, eu consigo ir em casa, às vezes nem só pós-operatório. O que eu não devo fazer com essa ferida? Hoje a gente vê muito, né, assim, como eu atuo em emergência também, né, porque a gente vê muito a história do pó de café. Ainda é uma cultura, assim, bem enraigada, né, do pessoal antigo, que cortou ali e bota o pó de café. Hoje, assim, não se faz, né, ainda existe também muito a questão das plantas medicinais, por exemplo, o aloe vera, né, aquele banho de aloe vera, que eles dizem assim, aquela água de aloe vera, lavar a ferida. Que é aquela questão, qual é o grande problema? Pegar a plantinha lá do seu quintal, que você não tem um critério de limpeza, né, de esterilidade, para jogar ali no leite. Também ninguém fala concentração, se é muito, se é pouco. Então, hoje a gente vê muito isso assim, nessa questão. Né? Eles ainda tem muito essa cultura. Que aí a gente precisa orientar. Porque hoje o cuidado da ferida, então, assim, existe muitos artigos que falam até, por exemplo, da limpeza com água. Né? Então, assim, fora do Brasil, a água da torneira é uma água boa, tratada. Aqui a gente não pode abrir uma torneira e lavar uma ferida. Então, assim, hoje o que a gente ainda tem muito? Aquela questão, não, o senhor vai tomar banho, lá o senhor mesmo tira o curativo e molha. Hoje a gente sabe que não. Né? Porque ele pode até molhar, mas não tira o curativo, não tira o banho. No banho. Né? A gente tira no momento de fazer o curativo. Por quê? Porque aquela água é suja. Se for uma lesão, por exemplo, abdômen, ele vai lavar um cabelo, então toda aquela sujidade do cabelo, da cabeça, assim, cai na ferida. Então, assim, são critérios de infecção. Então, até poderia, voltando aqui, então, até se molhar no banho, ok, mas não tira o curativo no banho. Tira depois, na hora que for renovar o curativo. Na hora de renovar. Então, acho que hoje, assim, basicamente, para o domicílio é isso. E existem feridas que você às vezes nem precisa fazer curativo, digamos assim, estrutura, né? Quando vai ali a postura, faz o ponto, né? E você nem, muitas vezes você nem precisa estar trocando aquele curativo, botando os paradrapos, na gás. Mas o que é que você precisa saber? É como é aquela casa, tem poeira, tem mosca, né? Porque às vezes é uma condição que não é favorável, né? Sobre o pouso uma mosca ali pronto. Cansa até de ter infecção ou miose, né? Que é aquela, né, depois a larva. Principalmente no interior. Pensando num pós-operatório, assim, eu tive até dos nossos pacientes mesmo. Quais são os pacientes que estão para ir para casa? Né? Então, qual a principal recomendação que vocês dão no geral? Assim, claro que depende da localização, depende de tudo. Mas qual o principal cuidado para ter com essa ferida, para ele cicatrizar direitinho, ver se é a orientação de trocar o curativo? Né? A ferida, tipo a ferida operatória, né? Fez a cirurgia, né? Fez essa ferida operatória.
é o banho com água e sabão, né? Pode estar com sabonetezinho neutro, né? Ah, não tem um sabonete. Então, assim, procura diluir mesmo um sabonetezinho que possa passar na mão e passe na incisão, na ferida em si. O banho diário, vestir sempre roupas limpas, se esse curativo estiver sequinho, e de 7 a 10 dias, né, fazer essa retirada. Normalmente também existem os ambulatórios, né, da geral, da traumatologia, em que eles retornam. Aí essa orientação vai depender também do que foi dado com o cirurgião. Mas o cuidado básico, assim, é esse. Manusear a ferida, né, sempre com mãos limpas. E se não for coberto esse curativo, sempre veste limpas, né, para evitar a infecção. E aí, no final da infecção, que a pessoa vai perceber um vermelho na pele, aquela pele em torno da ferida mais quente. Aí pode vir até aquela salmoura que a gente chama de exudato no entorno. Então, aí tem sinais de alerta para voltar ao serviço. Né, aumenta a temperatura, né? Às vezes é bem mais quente, não só vermelho, mas a temperatura local, né? Então, se tiver isso, vermelhidão, a salmoura, né, o exudato, pus, calor, né, quente, então procurar o atendimento médico. E lembrar também do cheiro, né? Às vezes, com essa ocorrência do pus, você também tem um odor aumentado ali. E lembrando que a ferida, assim, qual é a ideia? Quanto mais tempo de operar o paciente tem, não existem esses sinais. Então, se ele começa a acontecer no decorrer desse processo, de passados uns dias, significa que ali tem pior, tem que voltar. E a tendência é que melhore, que ela vai ficando cada vez mais sequinha, né, mais cicatrizada, sem dor. A dor também é um outro fator, né, porque no início, no primeiro dia, o paciente tem a dor, mas depois não é mais intensa. De repente está melhorando e voltar a ter, porque tem alguma coisa errada. Sim, tem alguma coisa que não está legal. E só chamar aqui na atenção também, né, Débora, em relação aos OTEX, que a gente tem muitos pacientes iniciados com fixações externas, né? Pela complexidade do trauma, a gente tem muitos pacientes da traumatologia com isso. E, eventualmente, a gente vê, às vezes, o paciente andando na rua, andando de moto de novo, com o pé em cima da cadeira suja, enfim. Os cuidados que saem com uma prótese são diferentes de uma ferida comum, né? O que você dê de dica para ele manter isso mais tranquilo? Normalmente, esses que a gente vê nesse tipo de situação são aqueles que o fixador ele não drena nada, ele está sequinho. Mas tem um de fixador entra na pele do paciente. Então, o que é a orientação que a gente dá? Sempre no banho, lavar com água e sabão onde o fixador furou ali a pele, né? Que é a infecção do fixador. Lava com água e sabão ali, limpa bem sequinho. Esses que estão sequinhos. Os que não estão sequinhos, tem que limpar, trocar essa gaze sempre que estiver molhado, que estiver úmido, porque essa gaze molhada, essa gaze úmida, ali, se ela está úmida, ela drenou, saiu alguma coisa daquela ferida. Esse alguma coisa, aí ele vai observar esses sinais de alarme. Foi pus, tem mau cheiro, então vai trocando essa gaze, vai monitorizando, né, essa característica do que é drenado, do que sai, e qualquer coisa volta ao hospital, e nessa situação acontece demais, mas a gente vê também muitos eles fazem assim, uma capa, né? Isso. Assim, uma veste, né? Eu já vi uns até com uma lona. Eles preparam como se fosse tipo aquela que bota o motoqueiro no braço. Sim, eles botam, inclusive, aí eu digo, realmente, não ele com certeza não lava aquilo todo dia, então acaba piorando. É só a água do banho que acaba descendo, né? Mas o ideal é que limpe, né? Mas passa mesmo sabonete, mesmo líquido ali, naquele local. E tirando assim o sabonete, né, que você comentou, tem algum antisséptico, deve usar, não deve usar, alguma coisa? Tem vários nomes comerciais que o pessoal adora falar. Né? É recomendado o uso de algum antisséptico, algum produto? Nos serviços, né, a gente faz a troca com a clorexidina alcoólica, né? Mas no domicílio já é um pouco mais complicado, né, assim, eles fazerem esse tipo de limpeza. Então, assim, principalmente água e sabão mesmo. A água e sabão acaba sendo mais prevalente para o domicílio. A gente falou aqui de ferida, de fixador, né? Aí queria que a gente abordasse aqui também, né,
a escara, né? Você até falou no começo aí. Primeiro, você explicar o que é uma escara, que todo mundo sabe, no contexto do paciente internado. Qual é a ação da enfermoterapeuta, da enfermagem, né, na UTI, na enfermaria dos pacientes mais graves, mais crônicos, né? E em casa, né, se a pessoa tem um idoso, né, que já tem aquela suspeita de uma escara que você vai explicar. Quais são os cuidados que ela pode ter para minorar esse problema? E a escara, o nome oficial não é escara, não, é? Em 2016, né, essa nomenclatura foi mudada. Hoje a gente tem como termo lesão por pressão. Porém, assim, para a população, e às vezes até muitos colegas, quando a gente traz como lesão por pressão, a gente não se faz entender. Então, vamos tratar como escara, né? Ou já escara, quando a gente diz escara, o que é que significa? Houve que o paciente ele ficou numa determinada posição, não houve, né, um alívio de pressão, ele não mudou por não mudar, aquela pressão constante do sangue não passou, o que não passa o sangue não passa o oxigênio, e acontece que ele morreu, né? E aí, nesse contexto, você tem um descasamento da escara. E aí eu tenho as mais simples e tenho as mais complexas, né? Inclusive, é algo, né, de notificação, a gente tem trabalhado também, né, nossa classe com as notificações, as lesões não classificáveis, né, que é aquela capa preta de tecido morto, né, que é a nefrose, e os estágios 4 e 3 a gente também faz essa notificação. A estomoterapia, assim, hoje, ela atua em parceria. Porque como a gente trabalha com parceiros, como é que a gente atua? Em treinar as equipes, tanto de enfermeiro como técnicos de enfermagem. Hoje eu estou à frente, né, das UTIs, da estomoterapia da UTI, mas assim, os colegas fazem os treinamentos na internação, na emergência, no centro cirúrgico, e trabalham em parceria com a equipe esclarecendo, classificando essas lesões. Busca ativa até, né, em relação a busca ativa e trabalhando nas medidas preventivas. Hoje, por exemplo, na UTI, eu tenho dos meus 70, acho que hoje a gente está com 60 leitos de UTI, a gente tem todos os leitos com o colchão pneumático, que contribui para esse alívio de pressão. Né? Ele não é 100%, mas ele contribui. E hoje, 100% é o alívio de pressão. Né? Então, assim, são treinamentos, tantas orientações em loco, que quando a gente vai acompanhar o paciente, a gente não deixa de estar acompanhando a equipe, né, e dando essas orientações. Aí vem controle da umidade, a gente sabe que hoje o fator umidade, essa fralda em excesso que a gente ainda vê. O paciente tem uma sonda vesical, né? Tem a sondinha para fazer xixi. Não está evacuando muitas vezes, né? O paciente mais preso, mais constipado. Então, assim, de repente a gente fica questionando para que essa fralda que faz esse aumento de temperatura nessa região, né, perianal, de glúteo, de sacro, isso é um fator contribuinte que a gente tem para desenvolver esse Brasil. Chamado, né, outras questões, a paciente que depende de oxigênio, né? Tem várias coisas envolvidas também, a nutrição do paciente, né, a preeminência óssea, essas coisas. Mas o principal, assim, que o principal tratamento para lesão por pressão é tirar a pressão. É a melhor forma de prevenir, né? É o alívio de pressão. Porém, nosso paciente do JS é um parente. Por quê? Porque quando tu vai estudar, tu vê muito paciente clínico. Lá eu tenho um paciente com fixador, eu tenho um paciente com tração transexceleste, eu tenho um paciente com mobilização endócrina, eu tenho um paciente com colar cervical. E é um desafio muito grande para a gente. Um colete, né, coluna também, que você às vezes não pode nem mobilizar muito o paciente, e aí como é que você vai fazer uma busca ativa mais cara se você tem uma mobilização restrita? Né? Aí a gente vai no banho. Por exemplo, eu fiz um trabalho até 10 de janeiro desse ano, e a cada dia eu estava no UTI acompanhando os banhos desses pacientes, né? Mas aí com a mudança, eu acabei saindo dessa função. Mas era muito importante, porque tu via a pele, né, dele, e estava ali para olhar, não era ver o banho, assim, ver o banho, mas na verdade o intuito era ver a pele do paciente. Então, a gente conseguia pontuar no momento inicial, implementar algumas medidas. Aí a gente tem essas medidas do profissional, que a gente chama de fator extrínseco, que é a pressão, a umidade, as forças de cisalhamento, né, que a gente quando esfrega, né? Quando esfrega a pele. E
pressão, né? Quando no puxar. Muitas vezes a gente ainda vê. E o fator do paciente, né? Para ver. Se eu tenho, por exemplo, um paciente, um ente meu, que eu vejo lá na pele e eu vejo lá uma mancha vermelha, né? Aí eu fico em dúvida, será que é uma alergia? Será que é outra coisa? Será que é o começo de um cara? Como é que eu posso identificar aquele comecinho que tem alguma coisa que possa me ajudar a pensar? Porque às vezes a gente, ela está com alergia, na verdade, é esse cara. Enfim, como se... Eu queria só complementar, Raquel, e às vezes o pessoal acha que é só com o idoso acamado, que você quer tá? O idoso acamado, e nem sempre é. Às vezes é um paciente jovem que sofreu um trauma da coluna, por exemplo, vai ficar ali uns meses mais restrito. Então, assim, acho que a atenção é para o paciente que não, né, tem a movimentação ativa, né? Então, assim, tem mobilidade. Aí qual é a dica que, além da parte vai clínica, que tem fatores de risco também em casa, né? A identificar, se só a manchinha vermelha, a gente vai tentar. Às vezes o paciente sente dor, eles às vezes reclamam muito, estou com dor nas costas, e às vezes a gente diz, é a posição, você está muito deitado, né? Mas isso ali já pode ser um sinal. Esse vermelhidão, a gente pode apertar o dedo no centro, e se quando você apertar o dedo, ele não ficar branquinho no local que você apertou o dedo, já é um indício de uma lesão por infecção de estágio 1, que seria um cara inicial, né? Agora, isso também, assim, o que é que traz a literatura atual? Eu só posso fazer esse teste, digamos assim, depois que eu deixo esse paciente 30 minutos aliviando a pressão naquela área que está vermelha. 30 minutos. Pelo menos 30 minutos para a gente fazer uma inferência do dedinho. Aperta o dedinho na área vermelha. Porque o mais comum é que você bota o dedo e ele fica branco e logo perfumando, né? E fica logo vermelhinho de novo. Mas se ele não ficar branco, eu já tenho uma lesão estágio 1. Né? E tem a questão da dor em si e a questão desse alívio de pressão nesse local para a gente poder estar identificando. Aí, fazendo essa diferença, nesse estágio só de vermelhidão, é mudar mesmo de posição. E com relação ao que você perguntou, ao fatores de risco, né? Risco. Acho que o paciente idoso, você já falou alguns, né? Mas quais são os que o pessoal então assim, fica mais atento? Hoje, assim, em casa, eu pensaria mais realmente na questão da mobilidade, porque a gente fala numa camada de idoso. O idoso e o bebê são distintos, e a pele é mais frágil nessas etapas da vida. Mas um adulto que não muda de posição, ele também adquire, que é o nosso perfil no JS. Né? Nossa população ela é prevalente de jovens, adultos jovens. E a gente tem essa condição. É a questão da imobilidade, o nível de consciência, né? Porque o nível de consciência, se eu estou comatoso, não tenho uma consciência de saber que aquela posição está incomodando, consequentemente eu não vou chamar. E aí, quando eu dou aula, eu digo muito para os alunos, a gente tem que pensar e sentir pelo doente. Né? Então, para fazer o alívio de pressão, eu tenho que pensar. Então, acho que hoje, assim, primordial é a imobilidade e a questão do nível de consciência. É associado em algumas medicações, tem a questão da uso de oxigênio, tem outras complicações que ele vai adquirir. Quais são as localizações mais frequentes desses caras, dessas feridas? Principalmente a região aqui do bumbum, que a gente chama de sacral, né? Ou lá, quais são? Porque eu já vi, cara, pode até no ouvido, né? Na orelha, na cervical, onde é que pode aparecer? Sim. Quem usa cola cervical vai desenvolver na orbital, atrás da cabeça, né? Temos as sacras, assim, prevalente sacra, ducto, né? Que é essa parte do bumbum, por conta que associa a umidade, associa a fricção, né? Na hora de mobilizar esse paciente. Fazemos muita lesão de calcânio, inclusive a gente tem, assim, tentado trabalhar estratégias, porque se a gente for fazer uma análise mais ampla, seria a lesão mais fácil de evitar, digamos assim, porque eu posso fazer só um alívio de pressão, descolar o calcanhar do colchão. Né? Que aí, nesse caso, a gente ainda vermelho. Eu acho que hoje, dentro desse contexto, isso a gente mais tem. E aí seria que tipo de mecanismo? Você falou que tirar a pressão, mas ele seria o quê? A mudança do tipo de colchão? Tem alguma órtese, né? algum artifício que a gente pode utilizar? Artifício hoje é sol. Você pega um sol, né? Faz
como se fosse um travesseirinho, e eleva, só que eleva toda a pele. Toda. Né? O rolinho que Senão você só muda o local de pressão, né? Isso. O rolinho que muita gente ainda coloca, né? O rolinho colocando só na metade da perna, pegando só a panturrilha, ele horizontal, ele faz a pressão na panturrilha. Então você vai fazer o risco de abrir é outra ferida. Outra ferida. Então você põe ele na vertical, pegando toda a perna. E deixa o calcanhar flutuando. Às vezes perguntam muito pra gente, por exemplo, as almofadas de gel, se funciona. Funciona. Mas é um recurso, né? Que também tem que ficar mudando a posição. Que tem que mudar. Todas essas estratégias, né, elas são excelentes. Porém, o que a gente não pode esquecer, a mudança de pressão, né, a mudança de gastrite, a mudança desse alívio de pressão, hoje é para cada 2 horas. E como a gente fala do politrauma, não é mais, não existe mais aquela história, vira de um lado, vira do outro. Não, simples de colar de tronco, né, assim, eleva um pouquinho, eu já estou fazendo a alívio de pressão. Acho que outra coisa que eu também tenho curiosidade em relação às estomas em si. Hoje a gente sabe que tem vários mecanismos para você manusear a estoma, né? Tanto as bolsas, né, como outros. Eu acho que talvez a estomaterapia na enfermagem tenha sido a área que mais cresceu em tecnologia, né? Tanto em produtos, né, para aliviar as dermatites e tal. Aí, Ana Débora, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso daí. O que é que tem hoje de arsenal que no seu começo da estomaterapia você não tinha, tanto para as estomas, né, que a gente sabe que hoje tem bolsas mais modernas, mecanismos mais modernos, mas também de produtos que possam auxiliar no combate a essas complicações. Hoje, assim, a gente tem muita questão do corte, que hoje, assim, o fator primordial, né, para a gente prevenir a dermatite peristômica, né, que é aquela queimadura, aquela irritação que faz, né, em torno do estômago, é o corte da bolsa. Hoje o primordial é isso. Então, assim, existem tecnologias de bolsa que você nem corta mais. Você fala o corte é a adaptação do molde, né? A adaptação. Porque ela vem um furinho, né, pequenininho, que você tem que cortar do tamanho que é a estomia do paciente, o tamanho do estômago do paciente. Então, quando você corta grande, você expõe aquela pele ao redor, né, uma área limpa, porque ele vai estar drenando, urina ou fezes, né? Ele vai estar drenando e saindo para aquela área que sentiu a placa de resina. Né? Então, hoje o corte tem que ser pequeno. E tecnologias, a gente tem muito, né? Hidrocolose de pó, os sprays, barreiras, né? As próprias placas de resina, tem baixa hidrocolose, tem bolsas com diversas tecnologias, materiais, produtos, bolsas com ceramidas, de diversas empresas, né? Para que a gente possa cuidar dessa população de uma melhor forma. Né? Eu achei interessante ter até um plug para você tomar banho de piscina, né? Você pode plugar para ficar com a bolsa, querendo ou não, a bolsa atrapalha. Você adapta um plug e vai tomar seu banho de piscina. Com qualidade de vida, né? Com a qualidade de vida, exatamente. Ou até mesmo, né, tem bolsas que permitem, né, que esse banho ela tem filtro, e você só bloqueia esse filtro, o paciente toma banho, quando termina de tirar o filtro, está tudo certo. Né? Tem os cartões, né, tem das vezes, que dá uma reduzida no dor, tem uns lubrificantes que você coloca dentro para empregar, né, esse efluente que é drenado da bolsa, empregar e ela não ficar com aquela espécie de sujidade. Tem as bolsas duas peças que você prega no paciente, só a placa de resina e tira a bolsa, consegue fazer uma limpeza melhor. É como se fosse um encaixe, né? Você desencaixa e depois coloca, isso, né? Limpa, lava e às vezes até... Tem as bolsas pós-operatórias, né? Que para a gente dar a estomaterapia, a cirurgia é muito importante, porque ela fica aderida, né, à estomia do paciente, mas você destampa ela sem descolar a bolsa, e aí você consegue avaliar a estomia, né? Naquele primeiro momento de pós-operatório, né, que vai a viabilidade daquela ostomia, né? Sem precisar tirar a bolsa, né? O importante é isso, você não tirar a bolsa, porque você também tirar a bolsa, ela estando bem aderida à pele do paciente, então você lesar a pele desse paciente, né? É muita novidade, né? E até aproveitar aqui o espaço e agradecer as estomaterapeutas do JF, que assim, elas ajudam demais na evolução positiva dos nossos pacientes.
assim, já são cirurgias complexas, feridas complexas, né? O cirurgião, o médico de maneira geral, ele não tem tanta expertise porque não há uma área de atuação especificamente dele, né? Mas que impacta muito no resultado, né? De todo mundo, é em equipe, né? É um tratamento em equipe. Exato. Então, assim, a gente sabe que às vezes o paciente está indo bem, já está quase alta, aí faz uma úlcera por pressão, e aí ele vai, aí fica mais uns 10, 15 dias, né, tratando uma outra coisa que não foi o motivo de entrada dele no hospital. Então, assim, eu acho que é um setor muito importante para, óbvio, né, desfecho positivo do paciente e agilidade dentro da rede, né, hospitalar, até para diminuir custos, né? A gente acha que a gente viu aí a tecnologia aumentando, a gente aumenta custos, pelo contrário, a gente diminui porque você deshospitaliza esse paciente mais cedo, rápido, melhora mais cedo, com melhor qualidade, exatamente. Então, agradecer o trabalho de vocês, que é importantíssimo. Para quem não conhece na população em geral, saiba que o JS tem um setor desse de excelente. Quer deixar algum recado final, Débora, em relação à estomoterapia? A enfim, população, alguma dica? Dizer que é um serviço, né? Assim, esse serviço de estomoterapia, que a gente tem uma especialidade assim, desse nível, realmente para abraçar esse ponto em relação a esses pontos que a gente conversou, e que procurem sempre alguém que tenha referência, né? Porque hoje também, como cresceu muito a especialidade, né, a gente vê muitas coisas, né, estranhas, né? Então, assim, procurem pessoas reconhecidas. Lá no JS, né, todos os estomoterapeutas têm uma trajetória, né, assim, vasta, com experiência. A doutora Silvânia, a doutora Márcia, assim, se preocupam muito com essa questão da renovação dos conhecimentos, da troca de conhecimentos. Toda quarta a gente tem um round, discute os casos, discute na sala, né? Tem uma dúvida, discute. Estamos tendo sessão conjunta agora, né? Sessão conjunta, né? Assim, nossa sessão clínica, assim, a princípio era só nossa, nas quartas, né? Assim, tá sendo, né, aberta e trazendo diversos profissionais para que a gente possa realmente ter essa questão da eficiente e trazer um cuidado melhor e mais especializado cada vez mais. Perfeito. Então, gostaria de agradecer à professora Ana Débora pelo tema de hoje. A gente falou sobre feridas no contexto geral, não só pós-operatórios, mas no contexto, né, mais amplo. E assista aqui os nossos próximos capítulos de Conexão JS. Um abraço, pessoal. Obrigada.